Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou novamente aqui de volta, né? Tinha ficado um pouquinho ausente daqui do canal, né? Mas é porque muitas coisas aconteceram, né? Muitos desejos se realizaram, né? E hoje eu vim falar sobre o caderno da manifestação, né, gente? Aquele caderninho lá dos desejos que a gente faz aquela listinha todo começo de ano, né? Que a gente lista algumas coisas que a gente quer realizar para acontecer, né, gente? Mas não é só listar, não é só escrever. A gente tem que desejar, a gente tem que sentir, a gente tem que acreditar que aquilo vai acontecer. E eu mesmo fiz a minha listinha, todo ano eu faço, né? 2025 eu fiz a minha listinha. E uma das coisas que se realizaram nessa lista foi a minha viagem para o Nordeste, né, gente? Eu tinha muita vontade de ir para o Nordeste, conhecer Pernambuco. E sim, consegui realizar, né? Agora nas férias de janeiro eu fui. E foi assim, maravilhosamente. Eu fiquei 25 dias lá. Foi muito melhor do que eu imaginava. Foi maravilhoso. Eu amei de verdade, fiquei muito feliz. E outros desejos também que se realizaram, né, gente? Então, que eu quero falar para vocês, o caderno da manifestação, ele é muito poderoso, é muito verdadeiro. O que a gente usa escrita, né? A gente costuma fazer, né? Muitas pessoas fazem todo ano pega aquele caderninho, faz aquela listinha, né? Das coisas que a gente quer. Mas não é só escrever, gente. Vai ali, vou fazer a listinha do que eu quero e joga pra lá. Não é assim que funciona, tá, gente? Eu acredito assim. Você escreve aquilo que você sonha, que você tem vontade, que você deseja, alguns desejos e sonhos que você quer que se realize. Mas ao decorrer do ano, eu acho que você tem que estar pegando aquele caderno, tá lendo, tá vendo aqueles desejos, tá sentindo, né, gente? Porque além de escrever, você tem que sentir que aquilo já é real, que aquilo já aconteceu, que aquilo vai acontecer, acreditar. E sim, gente, é muito poderoso. Eu realizei muitos desejos, né? Não foi todos que eu fiz da minha lista, mas vamos dizer assim, uma porcentagem de 50% eu consegui realizar e fiquei muito feliz. Porque, gente, antes eu não acreditava. Eu escrevia, jogava pra lá e não acreditava. E eu comecei a fazer esse caderno das manifestações em 2021. Desde 2021. Só que antes eu fazia por fazer, gente. Eu chegava e não acreditava, fazia e botava pra lá. Então, teve desejos que eu consegui realizar agora em 2025 e agora no começo de 2026 que eu tinha escrito em 2021, porque tudo eu listo, eu boto datas, né? E pela data, foi coisas que eu fiz em 2021, 2022 e eu consegui realizar em 2025, entendeu? Quer dizer, porque 2025 foi o ano que eu coloquei mais minha energia, mais que eu acreditei mais nas coisas, nas manifestações, porque antes eu não acreditava, eu fazia por fazer, eu fazia porque via na internet, então eu era totalmente descrente de tudo dessas coisas. Porque eu era uma pessoa depressiva, uma pessoa pessimista, então eu não acreditava, mas eu fazia por fazer. Então eu fiquei assim impressionada que teve muitas coisas que eu realizei. Teve coisas que eu realizei em 2024 que agora eu pegando o caderno, pra você ver, a gente até acaba esquecendo, né? Pegando o caderno agora, eu vi que esses desejos foram feitos em 2021, quando eu comecei a usar, né, essa prática. Eu vim realizar em 2024, vim realizar em 2025, eu tava mexendo nas minhas coisas e acabei encontrando esse caderno. Eu fiquei assim muito assim, sabe, passada assim de coisas que eu acho que se na época que eu comecei a praticar eu tivesse colocado mais minha energia, acreditado mais, sentido mais, já teria se realizado antes, né?
Como a minha energia foi mais colocada nesse ano 2025, que é o ano que eu comecei a praticar o autoconhecimento, então comecei a acreditar mais, a eminar mais para o universo, mais para Deus, acreditar, me conectar muito com Deus, muito com o universo. Então as coisas têm acontecido assim muito rápido, gente, eu não sei dizer para vocês como aconteceu tão rápido. E mais agora, esse final do ano passado, né, eu me conectei muito mais ainda com Deus e com o universo, e tantas coisas aconteceram assim numa velocidade que vocês não têm noção. E eu tô muito feliz mesmo. E eu já tô aqui, ó, meu caderninho, meu novo caderno 2026, já listei aqui, né? Lógico que eu não vou mostrar aqui, né, porque são desejos que a gente só mostra. Pode até mostrar, mas é bem melhor depois que se realiza. E quando não se realiza, fica no nosso consciente, fica só a gente sabendo aqui, ó. Mas já tá aqui meu caderninho, ó, de bastante coisas, né, gente? E eu não uso só o caderno da manifestação só para pedir. Não, eu acho que a gente não deve só pedir. A gente também deve agradecer. E eu também tenho meu caderno de agradecimento. Agradecendo pelo que eu conquistei. Primeiramente, eu sempre começo agradecendo pela minha saúde, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, da minha família, das pessoas que eu amo. Então eu já começo agradecendo. E agradeço por tudo, pela minha casa, pelo meu alimento, né? Porque se a gente for ver coisas mínimas que a gente tem na nossa vida, que acontece hoje, já surgiu de orações passadas, de coisas que a gente já orou no passado. Então a gente tem que sempre começar agradecendo, né, gente? E é isso que eu digo. E tinha uma coisa também que eu consegui realizar, que estava muito difícil para mim, né? Porque que era o exercício físico. Voltar para academia. Eu me exercitava em casa, lógico, mas não é a mesma coisa, né, gente? Em casa a gente faz quando quer, faz daquele jeito. E sim, a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei de viagem foi me matricular na academia. Estou amando, estou seguindo tudo certinho. Junto com o exercício físico, eu coloquei de me alimentar melhor, porque eu sempre fiz isso antes, né? E eu tinha deixado isso de lado por conta da depressão, por conta dos momentos que eu passei de depressão, ansiedade, tudo. E hoje em dia eu tô me alimentando muito bem, né? Não sei nem se vocês estão vendo diferença, mas eu até diminui peso na balança, mas o que importa não é só isso, né, gente? O que importa é a saúde, a disposição que eu estou, a disposição que eu adquiri e que eu tenho hoje em dia, muito melhor, né, gente? Coisa que só uma boa alimentação e exercícios físicos consegue, né? E eu tô firme ali, muito animada, praticando meu exercício, tirando coisas também coisas de trabalho profissional também do papel. Eu tô muito feliz, gente, muito feliz. Então muitas coisas têm melhorado na minha vida, coisas no relacionamento também que não andava muito bem, e que isso já é para um próximo vídeo, né? E aí, gente, é isso, tá? Dizer para vocês que eu tô muito feliz e que sim, se vocês não usam a prática do caderno da manifestação, passe a usar, gente. Não importa se já passou janeiro, já passou o começo do ano, ainda é tempo, nunca é tarde. Então pega o seu caderninho, se você não tiver um caderno aí, você compra e começa a manifestar desejos e sonhos. E acreditar, gente, acredite. Realmente acontece. Quando você se foca na sua vida, nas coisas que você deseja realizar para você, as coisas acontecem, gente. Acontece sim, né? A gente tem que gastar energia. A gente não gasta tanta energia vendo internet, vendo a vida dos outros, cuidando da vida dos outros, fazendo fofoca, se estressando em trabalho. Usa esse tempo pra gente cuidar da nossa vida, pra gente se focar na energia de coisas realizáveis pra nossa vida. E com certeza eu sou a prova viva para vocês que acontece, porque a minha vida já foi assim, eu já estive lá no fundo do poço, que eu não via luz, sabe, no fim do túnel, e agora eu vivo um momento maravilhoso, um momento muito alegre, um momento muito feliz, entendeu? E aí, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá? Então, façam um caderninho de manifestação de vocês, acredite, pode ter certeza que vai se realizar.
Mesmo que você tenha um ano que você vai, por exemplo, você vai fazer esse ano 2026. Pode ser que nem tudo que você colocar ali se realize, mas pode ter certeza que uma porcentagem, nem que seja um desejo, 2, 3, vai se realizar, tá? Acredite nisso. E é isso aí, que vocês fiquem com Deus, tá? E tchau.